Vamos descomplicar a reforma tributária do seu cartório. Nessa aula eu quero trazer tudo o que você precisa saber agora. Então, se você é tabelião, registrador ou atua na gestão de um cartório e está se sentindo meio confuso, inseguro ou até preocupado com o impacto da reforma tributária, fica comigo até o final dessa aula, porque hoje a minha missão é descomplicar e te trazer um norte do que já está definido e o que você já pode fazer agora. O nome da aula já diz tudo: Descomplicando a Reforma Tributária do Cartório. Tudo o que você precisa saber agora e o que pode fazer agora. E eu já começo sendo muito transparente com você. Ainda não existe clareza total sobre o impacto final da reforma na renda líquida do titular, a pessoa física. E ainda falta clareza em algumas regras práticas do dia a dia em alguns setores, como o extrajudicial. E tá tudo bem dizer isso. Mas tem uma boa notícia. Tem muita coisa que já está definida, principalmente o que impacta na sua rotina, no sistema, na emissão de documentos, no cadastro e organização da gestão. E é exatamente nisso que nós vamos focar hoje, aquilo que está ao teu alcance. Então, antes de seguir, grave essa frase: a reforma tributária não é um evento, ela é uma transição. Ela começa a pegar na prática agora, mas a virada completa do modelo vai acontecer lá em 2033. Em primeiro lugar, nós vamos entender a reforma sem medo. Ponto fundamental: não é verdade que criaram vários impostos novos e que você vai ter prejuízos. Calma, o que está acontecendo é uma reorganização. O Brasil sempre teve muitos impostos sobre consumo, impostos confusos, sobreposição de impostos, regras diferentes para a União, Estado e município. Essa regra veio para simplificar o caos. Você vai ouvir falar muito em dois nomes: CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é federal e substitui o PIS e COFINS, ou seja, dois impostos antigos que vão virar um só. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse sim conversa com o que o cartório já vive no município. Ele é de competência compartilhada entre os estados e municípios e vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Então, quando você ouvir falar em IBS, pensa assim: é o imposto do consumo, que vai substituir o ISS e o ICMS ao longo da transição. E o que é esse tal de IVA? Ele não é um imposto novo, ele é o modelo. CBS mais IBS juntos formam o IVA brasileiro. É como dizer, o sistema agora vai funcionar no modelo de IVA. Nesse primeiro ano, a identificação nas notas fiscais é o que importa. Mas agora, aonde o cartório entra nessa história? Nós vamos ao ponto que mais interessa. Cartório não vende produto, não define preço, não disputa mercado. Cartório presta serviço público em caráter privado, cobra emolumentos fixados em lei e tem uma tabela estadual, tem repasses obrigatórios, presta contas ao judiciário. Por isso é muito importante você entender: o cartório não é uma empresa e não vai virar uma empresa por causa da reforma. O cartório também não vai repassar nenhum imposto para os clientes. A reforma por si só não altera a tabela de emolumentos e todos os repasses e o selo. Se algum dia, como acontece anualmente, tiver ajuste na tabela, isso depende de lei estadual e regras do judiciário. Não acontece automaticamente agora por causa da reforma. O cronograma. O que acontece em 2026 e 2027 até a virada final? Aqui tem um ponto que pouca gente explica com clareza. 2026 é só o ano teste, principalmente de identificação desses dois impostos em todas as notas, inclusive nos produtos que você compra. Destacar o CBS e o IBS por operação. Cada ato no seu cartório, cada nota precisa ter essa identificação do IBS. Agora, olha um detalhe importante: se o contribuinte ficar impossibilitado de emitir documento fiscal eletrônico por falha do ente federativo, isso não é considerado descumprimento, porque a responsabilidade não é do contribuinte, mas a gente tem que fazer de tudo para se adequar. 2027 e 2028.
começam as etapas seguintes dos ajustes do CBS no sistema antigo. Agora, de 2029 a 32, a transição de verdade, do ISS para IBS. A virada completa acontece em 2033. Mas o que tudo isso quer dizer hoje para o seu cartório? O ISS se transforma em IBS. Operacionalmente entra o documento fiscal eletrônico, com dados completos do cliente, inclusive o endereço, e toda a integração de sistemas. Ok, mas o ISS da prefeitura como fica? O cartório já paga o ISS hoje e continua no curto prazo, porque o ISS só some lá na frente, na virada completa do modelo. O grande choque agora não é o imposto em si, é a forma de registrar e informar. O governo já deixou bem claro que a partir de 2026 a lógica é documento fiscal eletrônico com destaque de CBS e IBS individualizado por operação, no cartório por ato. Traduzindo, tende a acabar aquela ideia de fechar o ISS por lote no fim do dia, como uma solução padrão. A tendência do modelo novo é a informação por ato, por operação, por nota de emolumento, com dado do cliente bem preenchido. Então, vai ter 2 notas? Essa é uma dúvida bem comum porque vai aumentar o tempo de atendimento. Nesse ponto, as empresas de sistema estão adotando caminhos diferentes. Alguns do sistema estão mantendo a nota recibo de emolumentos, como sempre foi, porque isso é do universo de cartórios, e em paralelo emitindo, integrando um documento fiscal, adicionando um documento fiscal eletrônico para fins tributários, um modelo equivalente conforme o padrão do município. Em muitos lugares, especialmente no início, pode acontecer de o cartório continuar com o recibo de emolumentos para a rotina do balcão e ter uma camada fiscal, uma integração para atender a parte tributária, a clareza do IBS, que vai ajudar a pagar o ISS. O importante para guardar é a essência. A nota de emolumentos não vira um documento fiscal. Ela continua cumprindo o papel dela. O que entra é a exigência fiscal eletrônica por operação, no modelo novo. O que muda de verdade no dia a dia do cartório? Agora, atenção, gestores e equipe. Vem um calcanhar de Aquiles. Vai ser o cadastro, o preenchimento correto do documento fiscal. Com o documento fiscal eletrônico por operação, entra forte o CPF ou CNPJ do cliente, o endereço completo do cliente, o município correto. E dependendo de casos, e-mail, até contato e outros campos. Mas por que isso que demora vai ser o meu atendimento? Por que isso importa tanto? Porque a lei do IBS define regras de local da operação, ou seja, para qual local aquele ato, aquela operação vai ser atribuída. E aqui eu vou simplificar ao máximo. Para serviços prestados fisicamente sobre a pessoa física, o local é onde o serviço é prestado. Para demais serviços, a regra tende a olhar o domicílio do cliente. Isso significa não dá para tratar tudo como sempre o município do cartório. Em qualquer cenário, principalmente quando nós falamos de modelos digitais, remotos, vai haver alguma mudança, integrações futuras. Por isso, o preenchimento e a padronização dos sistemas viram peça-chave. Ponto prático, o que você deve fazer agora. Se você quiser sair dessa aula com um plano simples, é esse. Você precisa chamar o seu fornecedor de sistemas cartorário e fazer a pergunta: qual é o caminho do nosso sistema para documentos fiscais? 2026, como vai ser? Vai integrar? Vai emitir um documento adicional? A sua empresa de sistema vai ter que contatar com a prefeitura do seu município para saber as regras locais. Mesmo com a padronização, a vida real começa no município, que vai indicar se a emissão do sistema vai ser por sistema próprio da prefeitura ou direto no emissor nacional de notas fiscais. Treinar o seu balcão, a sua retaguarda, para que eles já comecem a preencher o cadastro completo da nota, principalmente com o município obrigatório. Se eu moro em Novo Hamburgo e vou a Porto Alegre fazer um ato, o IBS vai vir para Novo Hamburgo. E agora, o mais importante é separar o que é cartório da pessoa física. Ter uma organização financeira, isso é proteção.
Organizar muito bem o seu livro caixa com padrão, ter despesas com notas fiscais, porque lá na frente, nessa transição, vai haver uma compensação. Lembrando que 2026 é um ano de ajustes, mas vai ter muitas mudanças de layout, atualizações, documentações. Uma outra dica importante é registrar que você pediu o ajuste ao sistema, que você treinou a equipe, que tentou emitir todos os documentos adequadamente. Caso não tenha conseguido, você se protege. Ok, mas quanto aos emolumentos, nada muda. Vamos deixar isso muito claro. O cartório continua cobrando os mesmos valores da tabela estadual, fazendo os mesmos repasses, prestando contas ao judiciário. O cliente, na prática, quase não percebe. O que muda mesmo é por trás do balcão. Documento fiscal eletrônico, integração de dados dos clientes completos, parametrização, governança das informações. Mas agora vem uma parte que eu tenho certeza que você quer saber. O que muda na pessoa física? Nós entramos no ponto mais sensível. Carnê-Leão continua, até aqui sem mistério. Receita menos as despesas dedutíveis, o livro caixa gera uma renda, aplica a tabela de 27,5%, paga mensalmente e faz os ajustes na declaração anual. Então o Carnê-Leão não acabou. Agora é aquela história de 10% acima de 50 mil por mês. Aqui é onde tem muita inconsistência ainda nas informações. Existe sim uma regra de 10%, mas ela é assim. Quando uma pessoa jurídica distribui lucros e dividendos para a pessoa física acima de 50 mil no mês, haverá uma retenção de 10%. Mas isso é um cenário típico de quem tem empresa que distribui lucros e dividendos. O titular do cartório geralmente não recebe lucros e dividendos de pessoa jurídica, até porque ele é um cartório, é pessoa física, não funciona como empresa. Então, muito cuidado. Esses 10% que estão falando não é automático. Não vai ser atribuído ao cartório assim de forma integral. Existe sim uma tributação mínima anual para alta renda. A Receita olha a soma dos rendimentos do ano e se passar de um patamar, os 600 mil, que são 50 mil no ano, poderá haver uma comparação para ver o que já foi tributário, o que você já pagou de imposto, e a diferença pode aparecer no ajuste anual, lá na declaração. Mas aqui eu volto ao ponto do início. Esse tema ainda está em fase de esclarecimento. A gente precisa acompanhar a regulamentação, a interpretação. Não foi criado nada com clareza para cartórios e avaliar o impacto caso a caso. Mas o que você pode fazer desde já? Um livro caixa impecável, separação da sua despesa de pessoa física das despesas do cartório, uma contabilidade especializada como a Resiliência para te ajudar a organizar tudo isso. Quanto à interinidade, é a mesma coisa. Conte com a Resiliência, que é especializada em contabilidade para interinos. Resumindo, gente, o ISS continua existindo nessa transição, ele se transforma em IBS, a sua empresa de sistemas vai precisar indicar o IBS por ato, você vai emitir um documento por ato e não mais em lotes. É importante treinar a sua equipe para fazer o cadastro da nota com o endereço completo e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Se essa aula te ajudou, curta, compartilha, siga a Cartório Flix, siga a Resiliência Serviços para Cartórios, pois nós somos uma empresa especializada em contabilidade para cartórios e interinidades. Abaixo eu coloco todas as fontes oficiais que nos ajudaram a criar essa aula para você. Muito obrigada!